A transformação da água em vinho. Ele era um cientista ateu que queria provar que Deus não existia. Ela era uma freira católica que queria provar que Deus existia. Eles se encontraram por ironia em um laboratório de química. Eles não se conheciam. Eles não se gostavam. Eles só queriam competir. Eles competiam todos os dias, sem trégua. Eles competiam em experimentos, em teorias, em argumentos. Eles competiam com razão, com fé, com orgulho. Eles competiam como se fossem os únicos donos da verdade. E talvez fossem. Porque eles não estavam sós no laboratório. Havia algo mais lá. Algo que eles não tocavam, mas percebiam. Algo que os testava, que os desafiava, que os surpreendia. Algo que queria acabar com a competição. Era Deus. Deus estava no laboratório. Ele estava nos átomos, nas moléculas, nas reações. Ele estava na luz, na cor, na forma. Ele estava na ordem, no caos, na harmonia. Ele estava esperando o momento certo para agir. Ele esperou até que eles estivessem exaustos, frustrados, irritados. Ele esperou até que eles se enfrentassem, se ofendessem, se desprezassem. Ele esperou até que eles chegassem ao limite da sua paciência, da sua tolerância, da sua humanidade. Então ele agiu. Ele mudou a composição, mudou a temperatura, mudou a propriedade. Ele transformou a água em vinho. Eles ficaram perplexos, atônitos, estupefatos. Eles não acreditavam no que viam, no que sentiam, no que provavam. Eles não entendiam como aquilo era possível, como aquilo era real, como aquilo era divino. Eles se calaram, se olharam, se reconheceram. Eles se renderam a Deus. Ele deixou de ser ateu e passou a ser crente. Ela deixou de ser freira e passou a ser amante. Eles deixaram de competir e passaram a cooperar. Eles se abraçaram, se beijaram, se amaram. Eles agradeceram a Deus. Ele sorriu, sábio e bondoso. Ele pensou que tinha acabado com a competição. E ele estava certo. Porque a competição não vale a pena. A competição divide. A competição destrói. A competição é vã. E assim, eles deixaram de competir. Deixaram de competir na ciência, na religião, na vida. Deixaram de competir no laboratório de química. Deixaram de competir pela transformação da água em vinho. Eles passaram a colaborar. Colaborar na ciência, na religião, na vida. Colaborar no laboratório de química. Colaborar pela transformação do vinho em água. Porque eles perceberam que o vinho era um símbolo. Um símbolo de um milagre, de um amor, de um Deus. Mas também um símbolo de uma tentação, de uma ilusão, de um vício. Eles perceberam que o vinho os embriagava, os cegava, os aprisionava. Eles perceberam que o vinho não era suficiente, não era eterno, não era sagrado. Eles perceberam que precisavam de mais. Precisavam de mais ciência, de mais religião, de mais vida. Precisavam de mais água. A água que era a origem, a essência, a pureza. A água que era a verdade, a luz, a graça. A água que era Deus. Eles decidiram reverter o milagre. Reverter o milagre que os uniu, que os mudou, que os salvou. Reverter o milagre que os seduziu, que os enganou, que os condenou. Reverter o milagre que foi uma bênção e uma maldição. Reverter o milagre que foi uma prova e uma armadilha. Reverter o milagre que foi uma dádiva e uma lição. Eles tentaram transformar o vinho em água. Tentaram com razão, com fé, com humildade. Tentaram com experimentos, com orações, com sacrifícios. Tentaram todos os dias, sem trégua. Mas eles não conseguiram. Porque Deus não estava mais no laboratório. Ele tinha ido embora. Ele tinha deixado eles sozinhos. Ele tinha deixado eles livres. Ele tinha deixado eles com o vinho. Ele tinha deixado eles com a escolha. Eles podiam beber o vinho e se esquecer da água. Podiam se entregar ao prazer e à ilusão. Podiam se conformar com o milagre e ignorar a tentação. Ou podiam derramar o vinho e procurar a água. Podiam se libertar do vício e da mentira. Podiam se desafiar com o mistério e enfrentar a realidade.
Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que queriam. Eles não sabiam o que Deus queria. Eles se perguntavam se Deus ainda existia. Se Deus ainda se importava. Se Deus ainda os amava. Eles se perguntavam se eles ainda existiam. Se eles ainda se importavam. Se eles ainda se amavam. Eles se perguntavam se a transformação da água em vinho tinha sido um milagre ou um castigo. Uma bênção ou uma maldição. Uma dádiva ou uma lição. Eles nunca encontraram a resposta. Eles nunca encontraram a paz. Eles nunca encontraram a água. Curta. Indique. Compartilhe em grupos e redes sociais que participa. Veja nossas outras postagens. Siga-nos.